Ethan se sentou em sua habitação, rodeado de recuerdos que pareciam dançar a seu alrededor como sombras em la penumbra. Las paredes estavam adornadas com fotografias de sua infância, la maioria em branco y negro, capturando momentos felizes junto a sua madre. Ela sempre havia sido su sol, su refúgio em o vasto universo que a veces se sentia tão solitário. Sin embargo, desde que Laura havia entrado em suas vidas, o brilho de esos recuerdos se havia opacado. O eco de las risas em la casa se havia convertido em silêncio incômodo. O jovem de 15 anos mirou hacia la ventana, donde o atardecer tinó el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Se perguntou se sua madre lo estaria mirando desde algum lugar, se poderia sentir o dolor que lo consumia. La muerte de sua madre havia deixado vazio que Laura parecia ansiosa por lenar, pero não era reemplazo, era uma intrusa, uma sombra que se cernia sobre sua vida, roubando-lhe o espaço que antes pertencia a sua madre. Por que tiene que ser assim? Murmurou Ethan, sentindo que la tristeza se entrelazaba com a rabia. Ela não é mi madre, nunca lo será. Com um suspiro profundo se levantou e começou a caminhar por la habitação, intentando ahogar seus pensamentos. Ao final se sentou em el borde de sua cama, mirando uma de las fotos. Sua madre sonreía, seu cabelo ao viento. El podia recordar la calidez de sua abraço. Que haria se estuvieras aqui, mamá? Perguntou em voz alta, como se la resposta pudiera flotar em el aire. Pero no rubo resposta, solo o silêncio de la habitação que se sentia cada vez mais opressivo. La cena essa noite se apresentava como um campo de batalha. La mesa estava disposta com todo lo necessário, pero la tensión em el aire era palpável. Laura havia hecho uma ensalada y polo asado, pero o aroma familiar não era suficiente para acalmar a incomodidade que havia crescido entre eles. Ethan se sentou ao final de la mesa, lejos de seu padre, o padre Michael, que parecia absorto em seus pensamentos. Mientras Laura tentava desesperadamente romper o hielo. Ethan, carino, como estuvo tu dia em la escola? Perguntou Laura, sua voz sonando mais doce de lo que ele podia suportar. Não fui nada especial, respondió Ethan, sem levantar la vista de su platô. La comida apenas lhe parecia apetecible. Vamos, no cisasi. Sempre é bueno compartir lo que uno hace. Laura insistiu, su tono a hora mais firme. La mirada que le lançou era de desafio, como se esperara que se sometiera a sua vontade. Não tenho nada que dizer, replicou Ethan, apretando los dientes. La frustração burbujeava dentro de él. O ambiente se tornou mais denso com cada palavra. A Ethan, por favor. Solo quero conhecer a mi hijastro, dijo Laura com um suspiro, pero sua atitude era mais de control que de amor. Era evidente que la havia ofendido. Eso solo aumentava sua ira. No soy tu hijastro. Solo soy eu hijo de mi padre, respondió él, sentindo que sua voz se alçava mais de lo que havia pretendido. À medida que las palavras salían, se deu conta de que estava cruzando uma linha, pero não podia detener-se. O padre Michael alçou la vista, surpreendido por la tensão em la sala. Sua mirada se movió entre Laura y Ethan, tratando de mediar em la situação. Chicos, vamos acalmar-nos. Não é necessário que esto se convierta em conflicto, dijo com voz firme, pero em seu interior sentia uma inquietude crescente. Sabia que a situação não era saludável, pero não sabia como abordá-la sem incender mais la lama. Laura respirou hondo, tentando recuperar o control. Ethan, solo quero que te sientas cômodo em casa. Todos estamos tratando de adaptar-nos a este câmbio. Não necessito adaptar-me a nada, respondió él, sentindo que seu coração latia com força. Se levantou abruptamente de la mesa, deixando su platô sem tocar. No puedo seguir assim. Se esperar resposta, Ethan salió de la casa, sentindo la brisa fresca de la noche acariciar su rosto. Caminhou sem rumbo, deixando atrás o eco de las palavras de Laura. La angústia se apoderava de él, cada vez que se acordava de sua madre. Uma punzada de dolor lhe atravessava o pecho. Se detuvo frente à la iglesia, o edifício que sempre havia representado um refúgio para él. Las luzes estavam encendidas, uma sensação de paz lo envolvió. Ao entrar, o aroma de la madeira la cera de las velas lo recibió. O padre Michael estava ali, organizando alguns papeles em seu escritório. Ao notar a legada de Ethan, levantou a vista, uma sonrisa se dibujou em seu rosto. Ethan, me alegra ver-te. E que te trai por aqui a estas horas? Perguntou o padre, notando a preocupação em el rosto do jovem. Ethan dudó, sentindo-se vulnerável. Não sei como decir-te esto, padre, pero Laura não é lo que parece. Há algo estranho em ela.
El padre Michael frunció el seno, sintiendo que la gravedade de las palavras de Ethan era seria. Dímelo todo, hijo. Estou aqui para escuchar-te. É esse como se estuviera tratando de reemplazar a mi madre. No puedo soportar-lo. A veces siento que me observa como se estuviera buscando algo em mim, confessou Ethan, sua voz temblando levemente. ¿Has hablado com tu padre sobre esto? Inquirió el sacerdote, su mirada lena de compreensão. No puedo. No quiero preocupá-lo, pero no sé qué hacer. A veces la forma em que me habla é rara. Como se estuviera manipulando toda sua alrededor, dijo Ethan, sintiendo que la angústia lo consumia. El padre Michael reflexionou por momento, assintiendo lentamente. Entendo. É essa uma situação complicada. Pero creo que lo melhor seria que investigáramos pouco mais. Quizás podamos encontrar alguma evidência de lo que cientes. Como? Perguntou Ethan, sentindo uma chispa de esperança em seu pecho. Podemos instalar algumas câmaras em la casa. De essa maneira podremos ver como se comporta Laura quando não estás ali. No quero que sientas que estás solo em esto, respondió el sacerdote, su tono firme pero reconfortante. La ideia resonou em la mente de Ethan. Quizás havia uma maneira de descobrir la verdade, de proteger a seu padre Y a si mesmo de los secretos oscuros que Laura poderia estar escondendo. Ao mesmo tempo, uma sensação de medo se apoderou de él, não sabia lo que poderia encontrar, pero estava decidido a averiguá-lo. Sua vida, la de seu padre Y, la memória de sua madre estava em juego. O sol comenzava a ocultar-se detrás de las casas de la pequena cidade, pintando o cielo de tonos anaranjados y morados. O padre Michael, homem de mediana edad com uma aura de calma, estacionou seu coche frente à la casa de Ethan. Tinha play em mente que poderia cambiar la vida do jovem. Sabia que não podia deixar que la situação com Laura continuara sem hacer algo ao respeito. Com aire de determinação, se dirigiu hacia a entrada, sentindo a pesada atmosfera que envolvia a casa. Ao entrar, se encontrou com Ethan em la sala, sentado em el sofá, nervioso y expectante. O jovem lo mirou com uma mescla de esperança y medo. Lo tienes todo listo, padre? Perguntou Ethan, sua voz temblando levemente. O padre Michael assentiu, sacando o pequeno maletim de seu bolso. Sí, hijo. Retraído las câmaras. Necessitamos saber que está passando quando não estamos aqui. Não podemos deixar que o medo controle tu vida, y mucho menos la de tu padre. Ethan se sentiu aliviado ao escuchar essas palavras. Era como se uma pequena chispa de esperança incendiara seu coração. Gracias, padre. No sé que haria sin usted. Mientras se preparaban para instalar las câmaras, Laura entrou em la sala sem prévio aviso. Sua presença era como uma sombra que se deslizava por el suelo, y Ethan sentiu que seu coração se acelerava. Que está haciendo? Perguntou ela, seu tono era curioso, pero havia matiz de desconfiança em sua voz. Estamos instalando umas câmaras de seguridade, respondió o padre Michael com uma sonrisa amigável, tratando de dissipar la tensão. Sempre é bueno tener pouco de vigilância, no crees? Laura arqueou uma ceja, pero não dijo nada mais. Se quedou observando desde a entrada, seus olhos fijos em los dos ombros, como se estuviera evaluando cada movimento. O padre Michael se sentiu incômodo bajo sua mirada, pero sabia que devia continuar. Vamos a poner uma câmara em la sala y outra em el pasillo, dijo o padre Michael, tomando o pequeno dispositivo de seu maletim. Esto nos ajudará a entender melhor la situação. Ethan o seguiu de cerca, sentindo que cada passo que daban hacia la instalação de las câmaras era passo hacia la verdade. Mientras o padre Michael trabalhava, Ethan se retirou pouco, buscando uma ventana desde onde pudiera observar a Laura. La mulher se havia alejado de la sala, y sua figura se movia de maneira inquietante por la casa. De repente, Ethan la viu agarrando seu teléfono móvel, hablando em voz baixa. Se acercou à la ventana, intentando escuchar lo que descia. Ao que não podia ouvir suas palavras, podia ver como sua expressão cambiava. Laura se mostrava nerviosa, mirando constantemente hacia atrás, como se temiera que alguém la estuviera observando. De que estará hablando? Pensou Ethan, sentindo o escalofrio recorrer sua espalda. Todo bem, Ethan? Perguntou o padre Michael, rompendo a concentração do jovem. Queres ajudar-me com la câmara em la sala? Ethan se deu la vuelta, pouco aturdido. Sí, claro. Solo estava pensando em algo. Mientras trabalhaban juntos, Ethan não podia deixar de mirar hacia la ventana. Laura parecia mais inquieta que nunca, y sua conversação telefônica se tornou aún mais estranha. Por que hablas así?
Quem pode ser? Se perguntava, sentindo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban demasiadas. Finalmente, o padre Michael terminou de instalar las câmaras. Listo, Ethan. Ahora solo necessitamos esperar y revisar las grabaciones más tarde. Espero que esto nos ajude a entender lo que está sucedendo. Ethan asintió, pero la ansiedade seguia apoderando-se de él. Se Laura se dá conta de las câmaras, poderia ser peligroso. Lo tendré em conta. Pero lo mais importante é esse que necessitamos la verdade. No puedes vivir com medo. Tu padre necessita saber lo que está passando também. La conversação quedó em el aire mientras ambos se dirigieron a la cocina. Laura havia desaparecido. O ambiente se sentia mais tenso que nunca. Queres algo de comer? Perguntou ao padre Michael, intentando aliviar a atmosfera. Ethan sacudiu a cabeça. No, gracias. Solo quero que esto termine pronto. Se sentou em la mesa, sentindo que o tempo se movia lentamente. La noche legó, Ethan não podia dormir. La curiosidade o medo lo manteniam despierto. Se levantou de la cama decidiu revisar las grabaciones de las câmaras. Com o coração latindo com fuerza, se sentou frente à la computadora do padre Michael começou a mirar las imagens. Ao princípio, las grabaciones eram triviales, momentos cotidianos de la casa. Pero de repente apareceu Laura. Sua figura se movia de um lado a outro, seus gestos eram cada vez mais estranhos. Ethan se inclinou hacia la pantalla, buscando algo que pudiera explicar-lhe lo que estava passando. Por favor, que no se nada malo, murmurou para si mesmo, sentindo-se abrumado. Em esse momento, la pantalla mostrou algo que lo deixou helado. Laura estava recebendo mensagens em seu teléfono de um número desconhecido. O tono de sua voz era baixo, quase conspiratório. Sua expressão era de preocupação. Ethan sentiu que sua respiração se acelerava. Que está passando, Laura? Perguntou em voz baixa, como se ela pudiera escuchar-lhe. Se sentiu atrapado entre a necessidade de saber a verdade o medo a lo que pudiera descobrir. Continuou mirando as gravações, sentindo que cada segundo que passava lo acercava mais a uma revelação inquietante. Las luzes de la casa parpadeaban em la pantalla, em um momento, Laura mirou diretamente hacia la câmara, como se supiera que estava sendo observada. La intensidade de sua mirada hizo que Ethan se estremeciera. Decidiu que necessitava hablar com o padre Michael de imediato. Se levantou de la silla salió de sua habitação, decidido a buscar respostas. Mientras caminhava por o pasillo, seus pensamentos se agolpavam em sua mente. Que tipo de secretos esconde Laura? Por que se comporta de esta maneira? La noche se sentia pesada, cada passo que dava parecia resonar em el silêncio de la casa. Finalmente legou a la habitação do padre Michael tocou suavemente la puerta. Padre, puedo entrar? Claro, Ethan. Que sucede? Respondió o padre Michael, com la voz suave e compreensiva. Ethan entrou rapidamente, cerrando la puerta detrás de él. Revisado las grabaciones. Laura está recebendo mensagens de um número desconhecido. No sé de que se trata, pero creo que há algo muito raro. O padre Michael lo mirou com atenção, sua expressão grave. Eso é preocupante. Vamos a revisar eso juntos. Ambos se dirigiram a la computadora donde Ethan mostrou as gravações. Mientras las imagens se reproduziam, o ambiente se tornou tenso. O padre Michael observou com atenção cada movimento de Laura, cada gesto que parecia suspeitoso. Esto é mais sério de lo que pensé, murmurou o padre Michael. Necessitamos ser cuidadosos, Ethan. Não sabemos que pode estar tramando. Ethan sentiu um nudo em seu estômago. Se dá conta de que estamos observando-la. Que poderia ser? É por isso que devemos actuar com cautela. Não podemos permitir que o medo nos paralise, pero tampouco podemos ser imprudentes. La mirada do padre Michael se endureció. Quero que sepas que estou aqui para proteger-te a tu padre. Não estás solo em esto. Ethan respirou hondo, sentindo um pequeno raio de esperança. Gracias, padre. Solo quero que todo esto termine. Las palavras resonaram em la habitação mientras ambos miraban la pantalla, conscientes de que estavam a ponto de descobrir algo que poderia cambiar suas vidas para sempre. La noche continuava, la verdade se acercava, pero também lo hacía o peligro. Ethan se sentou em la mesa de la cocina, su coração latia com fuerza mientras o padre Michael reproduzia las grabações em la pequena pantalla de su laptop.
La luz tênue de la habitación contrastaba com la claridade del vídeo donde Laura aparecia em el centro de la imagem, hablando com um hombre em la calle. Ethan se inclinou hacia adelante, sua respiração se volvió entrecortada. ¿Ves eso? Perguntou el padre Michael, sua voz grave resonando em el silêncio de la cocina. É como se estuviera intercambiando algo. Ethan asintió, sus olhos fijos em la pantalla. Em la grabação, Laura sonreía de uma maneira que no le gustaba. Era uma sonrisa que parecia demasiado amplia, demasiado conspirativa. Quem é esse homem? Murmurou, mas para si mesmo que para el sacerdote. No lo sé, respondió el padre Michael, fruncindo el seno. Pero tenemos que descobrirlo. No parece que sus intenções são buenas. Se detuvo um momento observando a Ethan, quem parecia cada vez mais inquieto. Estás listo para seguir la manana? Necessitamos mais informação. Se ela se dá conta, se. Ethan não pudo terminar la frase. La ideia de que Laura pudiera descobrir sus planos lo llenaba de pânico. Se não hacemos nada, poderia ser pior. Devemos proteger-te a ti a tu padre, insistiu el padre Michael, sua mirada fija seria. La seguridade é lo primeiro. Ethan respirou hondo, sentindo el nudo em seu estômago. De acordo. Lo haré, dijo finalmente, aunque sua voz temblava ligeiramente. La manana seguinte legou com uma sensação de inquietude em el aire. Ethan e el padre Michael se escondieron detrás de um árbol em la esquina de la calle, observando la casa. Laura salió, vestida com um abrigo escuro que parecia mais pesado de lo habitual. Ethan se perguntou se ela sabia que estavam vigilando-la. Vamos, sussurrou el padre Michael, moviendo-se silenciosamente detrás de Ethan. Ambos começaram a seguir-la a uma distância prudente, mantendo as sombras de los árboles entre elos Laura. Cada passo que daban parecia ressonar em el silêncio do entorno, como se o mundo mesmo estuviera conteniendo la respiração. Laura caminhou com confiança, Ethan notou como seu coração se acelerava à medida que se acercaban a um viejo edifício abandonado, coberto de grafitis com ventanas rotas. Não era um lugar ao que uno quisiera ir. Laura se detuvo em la entrada, mirando a seu alrededor antes de entrar. Que está haciendo aqui? Ethan perguntou, quase em um sussurro. Sua mente corria com possibilidades aterradoras. Eso é lo que tenemos que averiguar, respondió el padre Michael, tomando la delantera. Se acercaram sigilosamente à la entrada, donde o sonido deu viento ao lado através de las rendijas do edifício. Las paredes estavam cobertas de moho la atmosfera era espesa, como se o lugar guardara secretos oscuros. Se há alguém mais adentro? Ethan murmurou, sentindo o escalofrio recorrer sua espalda. La ideia de encontrar a Laura em meio de algo siniestro lo aterraba. Devemos estar listos para qualquer coisa. Mantente cerca de mim, dijo o sacerdote. Su tono era firme pero calmado. Com mucha precaução, empujaram a puerta que chirriou ominosamente ao abrir-se. O interior estava coberto de polvo. O aire era denso e úmido. Los raios de sol se filtraban através de las ventanas rotas, iluminando fragmentos do lugar, revelando silas viejas mesas cobertas de telaranas. Laura, lamou el padre Michael, sua voz resonando em la penumbra. No rugo resposta. Ethan sentiu que la tensão aumentava. Por que estamos aqui? Que estamos buscando? Perguntou. A ansiedade em sua voz era palpável. Paciência, Ethan. Solo sigamos adelante, dijo o sacerdote, guiando-lo hacia o pasillo oscuro que se estendia mais adentro do edifício. À medida que avançavam, o ambiente se volvia mais inquietante. Las sombras pareciam mover-se com elos, cada crujido do suelo hacía que o coração de Ethan latiera com mais força. Finalmente legaram a uma habitação ao final do pasillo, donde uma tênue luz parpadeante iluminava lo que parecia um altar improvisado. Que é esto? Ethan perguntou em voz baixa, seus olhos ampliando-se ao ver símbolos estranhos pintados em las paredes. Ethan, mira, dijo o padre Michael, senalando um grupo de personas encapuchadas reunidas alrededor do altar. Laura estava em el centro, com uma expressão de fervor que nunca havia visto em ela. Las manos de Laura estavam levantadas, como se estuviera guiando a los demais em uma espécie de ritual. Ethan sentiu que seu estômago se revolvia. Que está haciendo? Sussurrou, sentindo-se ao borde do desmaio. Parece que se trata de um culto, respondió o padre Michael, seus olhos fijos em la escena. Debemos salir de aqui alertar a la policía. Não podemos irnos agora. Necessito saber que estão planeando, insistiu Ethan, sua voz lena de determinação. La traição que sentia hacia Laura lo lenaba de rabia confusão.
Itan é esse peligroso. Não podemos arriesgar-nos a ser descobertos, le advirtió el sacerdote, pero Itan había tomado una decisión. Voy a acercar-me, dijo Itan, ignorando a advertência do sacerdote. Se movió em silêncio hacia la habitación, su corazón latiendo com fuerza à medida que se acercava ao grupo. Desde seu escondite, o padre Michael lo observou, sentindo uma mescla de preocupação e admiração por la valentia do jovem. Itan, tem cuidado, murmurou, pero sua advertência foi arrogada por el murmulo do ritual que se levava a cabo. Laura levantou sua voz, Itan pudo oír palavras que sonavam estranhas, quase como um canto. Noite de poder, traemos la ofrenda. O sacrifício é esse necessário para obter o control. O frio recorrió la coluna vertebral de Itan. Sacrifício? Repetiu para si mesmo, la realidade e la situação começando a hundir-se em sua mente. Nunca imaginou que Laura pudiera estar involucrada em algo tão escuro. Ao dar-se conta de que havia cruzado uma linha peligrosa, Itan se deu la vuelta para regressar ao padre Michael, pero em esse instante, uno de los encapuchados lo viu. Alto! Gritou. O caos estalou. Itan sentiu um pânico absoluto mientras corria hacia atrás, pero não sabia se poderia escapar a tempo. Sua mente estava em um torbellino. La traição de Laura lo deixava paralisado. Como podia ser parte de algo tão horrível? Que havia hecho de sua madre? Itan, gritou o padre Michael, quem se havia acercado rapidamente para ajudá-lo. Regresa. Pero o tempo se havia agotado. La desesperação lo invadiu mientras las sombras do culto se abalançavam sobre el. Sua mente se llenou de perguntas que não podia responder. Itan se sentou em el borde de sua cama, sua mente lena de confusão ansiedade. Las imagens de lo que havia descoberto lo atormentavam. Eu viejo difícil, las sombras que se moviam em la penumbra, la sensação de traição. Laura havia cruzado uma linha que nunca pensou que poderia cruzar. O padre Michael havia insistido em que devia manter-se alejado de ela, pero a ideia de que seu padre estuviera em peligro lo consumia. O se Laura, com seu encanto habilida para manipular, lograva controlar a seu padre de uma maneira que ele não podia entender? Mientras tanto, em la sala de estar, o padre Michael revisava las gravações, seu rosto uma mescla de preocupação e determinação. Sabia que o tempo se estava agotando. Cada dia que passava, Laura se adentrava mais em seu oscuro mundo, Itan se sentia cada vez mais atrapado. La puerta de la casa se abrió. Itan viu a Laura entrar. Ela levava uma bolsa de compras uma sonrisa que não alcançava seus olhos. Olá, carino, dijo Laura, intentando sonar cálida, pero o tono de sua voz era frio como o acero. Como estuvo tu dia? Itan la mirou com desconfiança. Não queria julgar a seus juegos. Não tenho ganas de hablar, respondió, tratando de manter sua voz firme. Laura frunciou o seno. Itan sentiu um escalofrio recorrer sua espalda. Apesar de sua aparente preocupação, sabia que havia algo mais em jogo. Itan, debes aprender a abrir-te. Não é esse bueno guardar-se todo dentro, dijo ela, acercando-se com aire de falsa ternura. Tu padre se preocupa por ti. Não me importa lo que piensas que é o que ere, replicou Itan, levantando-se de la cama. Lo que me importa é esse que tu não eres mi madre. Laura lo mirou com uma mescla de surpresa rabia. Itan sentiu uma punzada de satisfação ao ver que sua provocação havia tenido efeito. O não hables as Itan. Soy tu família agora. Se realmente te importara tu padre, lo apoiarias em lugar de hacerle esto mais difícil, respondió Laura, sua voz agora mais dura. Itan não podia suportar mais. Se deu la vuelta salió de la habitación, buscando refúgio em el jardim. La noche era oscura, las estrelas titilaban em el cielo como se estuvieran observando sua angústia. Se sentou em el banco do pátio, sentindo o frio do metal através de sua roupa. Ao pouco tempo, o padre Michael salió. Sua mirada era grave, Itan sentiu que podia confiar em el mas que em nadie. Que sucede, Itan? Perguntou o sacerdote, sentando-se a seu lado. Laura, comenzó Itan, pero las palavras se le atascaban em la garganta. Era como se estuviera a ponto de descobrir um secreto que lo cambiaria todo. No creu que sí quien disse ser. O padre Michael lo mirou com atenção. E hemos hablado de esto. Laura tiene pasado oscuro. Lo que has visto é esse solo la punta do iceberg. Pero tienes que estar seguro de lo que sientes. Não podemos actuar solo por intuições. La vi hablando com alguém, intercambiando paquete. No sé que está planeando, pero, dijo Itan, sua voz temblorosa. Tenho medo.
El sacerdote asintió lentamente, compreendendo a gravidade de la situação. Devemos manter-nos alerta. Se Laura empieza a sospechar que estamos investigando, poderia volver-se mais peligrosa. Que hacemos? Perguntou Ethan, su coração latindo com fuerza. Debes manter-te cerca de tu padre. Não podemos deixar que Laura te manipule. Sempre intenta distanciar-te de El. Esse su juego, disse o padre Michael, sus olhos mostrando uma profunda preocupação. No quero que te alejes de El, pero debe ser cauteloso. La conversação quedó suspendida em el aire, Ethan sentiu que cada palavra do sacerdote era ladrillo mais em la murala que lo separava de Laura. La ideia de que ela pudiera estar manipulando a su padre lo lenó de horror. Sabia que devia actuar, pero não sabia como. Ao dia seguinte, mientras o sol iluminava a casa com uma luz dourada, Ethan decidiu seguir o conselho do padre Michael. Se mantendria cerca de su padre lo protegeria de Laura. Sin embargo, cada intento de acercar-se a El era frustrado por la interferência de Laura, quem parecia estar sempre passo adelante. Ethan, vem ajudar-me em la cocina, lamó Laura desde o umbral. Tu padre quiere que hagas pastel para esta noche. Ethan suspirou, sentindo como a manipulação de Laura se cernia sobre El. Pero, ao mesmo tempo, não podia ignorar a necessidade de estar presente. Caminhou hacia a cocina, onde Laura estava mesclando ingredientes com uma sonrisa em seu rosto que não podia dissimular. Que bem que viniste, disse ela, sem deixar de mesclar. Sempre repensado que é importante que ajudemos em família. Não estou seguro de querer hacer pastel, Laura. Tenho outras coisas que hacer, respondió Ethan, o tono de sua voz mais firme de lo que se sentia. Laura lo mirou por em cima de o ombro, seus olhos destelaram com uma chispa que lo hizo estremecer. No queres hacer algo por tu padre? El se siente solo a veces, pastel poderia alegrar-lhe o dia. Ethan sentiu nudo em el estômago. Sabia que estava tratando de manipulá-lo, pero se perguntava se seu padre realmente se sentiria melhor. Essa noite mientras cenaban, Ethan observou seu padre a Laura intercambiar miradas cúmplices. Cada risa de seu padre hacia Laura era como punal em seu coração. Sin embargo, não podia deixar que eso lo detuviera. Tinha que protegê-lo. Mientras la noche avanzava, Ethan se retirou a sua habitação, sentindo-se agotado por el estresse acumulado. Se recostou em la cama, sua mente zumbando com pensamentos oscuros sobre Laura. Que estava planeando? O porquê parecia que cada vez se distanciava mais de seu padre mais cerca de ela. Em meio de todo esto, uma noite, mientras o silêncio reinava em la casa, Ethan fui despertado por murmúrio. Se sentou em la cama, seu coração latindo com fuerza. La voz era baixa, pero lo suficientemente clara como para que pudiera compreender. No puedes defraudar-me, Ethan. O sacrifício deve hacer-se esta vez. Ethan sentiu que sua piel se erizava. La voz era de Laura. Não estava solo hablando. Se levantou de la cama, aterrorizado, se acercou a la puerta. Com cuidado la entreabrió e se asomou por el pasillo. No puedo deixar que esto ocurra. Tienes que hacer lo que te dije, continuou Laura, su tono a hora mais grave, mais amenazante. Ethan sentiu uma oleada de pânico. O de que sacrifício hablaba? Com el coração em la garganta se asomou mais, intentando escuchar melhor. La voz que respondia era desconhecida, sussurro que lo lenaba de medo. Lore, solo asegura-te de que todo está listo. O momento se acerca, não podemos falar. La adrenalina recorrió a seu corpo, Ethan se encontrou temblando. E não podia quedar-se de braços cruzados. Tinha que actuar, tinha que proteger a seu padre de lo que fuera que Laura estava tramando. Pero, como poderia ser-lo sem que ela lo descobriera? Com eu alma em hilo, Ethan se retirou de la puerta, eu medo apoderando-se de El. Sabia que se avecinava uma tormenta, não podia permitir que seu padre se convirtiera em uma vítima. La batalha apenas comenzava, El estava decidido a luchar. Ethan se encontrava em la pequena sala de estar de la iglesia, sentado em banco que crugia suavemente com cada movimento. La luz tênue que entrava por las ventanas iluminava seu rosto preocupado. Havia decidido que era hora de hablar com el padre Michael sobre todo o que havia descoberto. Su coração latia com fuerza no solo por el medo que lhe provocava Laura, sino também por la crescente sensação de traição que lo invadia. Quando o padre Michael entrou, sua expressão era seria, como se supiera que a conversação que estavam a ponto de ter seria crucial. Ethan lo mirou a los olhos, sentindo que a confiança que havia depositado em El era sua única esperança em meio de la oscuridade que lo rodeava.
Padre, necessito hablar com usted, dijo Ethan, sua voz temblando levemente. Claro, Ethan. Que sucede? Perguntou o padre Michael, sentando-se a seu lado. Ethan tomou uma respiração profunda, intentando calmar a tormenta em seu interior. Las imagens de Laura, sus sussurros inquietantes y la sombra de sua manipulação lenaban sua mente. Reestado observando a Laura. La forma em que actua las coisas que disse, no puedo sacudir-me la sensação de que algo não está bem. O padre Michael asintió, sua mirada se tornou mais intensa. Sabia que lo que Ethan estava a ponto de compartilhar seria alarmante. Que has visto, Ethan? Com cada palavra, Ethan sentia que o peso de sua angústia se aligerava, aunque a verdade que estava a ponto de revelar lo haria sentir um novo tipo de medo. La vi hablando por teléfono y luego la vi intercambiando um paquete com um homem em la calle. No sé que contiene, pero me siento mal, há algo oscuro em ela, y creu que está planeando algo terrível. O rosto do padre Michael se tornou grave. Se levantou, caminhando de um lado a outro mientras processava a informação que acabava de receber. É esse grave, Ethan. Debo confrontar a Laura. Necessitamos saber que a está tramando. Pero como lo hará? Perguntou Ethan inquieto. Ela é muito astuta. O padre Michael se detuvo, mirando-lo com determinação. La verdade sempre encontra a forma de salir à luz. Devemos ser cautelosos pero firmes. Ethan sentiu um escalofrio recorrer sua espalda. La ideia de que o padre Michael se enfrentará a Laura lo aterrorizava, pero também lo lenaba de esperança. Talvez, ao desentranar la verdade, poderiam detener lo que ela estava planeando. La noite legou mais rápido de lo que Ethan esperava. Mientras su padre estava em el trabalho, o padre Michael se acercou à casa, preparado para confrontar a Laura. Ethan o observava desde la ventana, su coração latiendo com fuerza. Se sentia como um prisioneiro em sua própria vida, atrapado entre o amor por seu padre y o ódio que sentia por la mulher que havia invadido seu hogar. Laura estava em la cocina, aparentemente ocupada, pero Ethan sabia que era solo uma fachada. Quando o padre Michael entrou, a atmosfera se volviu tensa. Laura, necessitamos hablar, disse o padre Michael, sua voz firme y autoritária. Ela lo mirou surpreendida, pero rapidamente recuperou a compostura. De que se trata, padre? Não esperava sua visita, respondió com uma sonrisa que não legava a seus olhos. Ethan se acercou um pouco mais, intentando escuchar sem ser visto. He estado observando tu comportamento, y me preocupa lo que he descobierto. Há coisas que não encaixam, y é hora de que hablemos de elo. Laura entrecerrou os olhos, sua sonrisa desapareceu lentamente, reemplazada por uma expressão de desafio. Que insinuações está haciendo? Perguntou, su tono se volvió amenazante. O padre Michael não retrocedió. Não estou insinuando nada, Laura. Estou afirmando que tienes secretos. Revisto como te comportas, y no puedo quedar-me de braços cruzados mientras pones a Ethan em peligro. Laura sonrió de novo, pero esta vez sua risa era fria y calculadora. Peligro? Oh padre, eres tão ingênuo. Não sabes nada de mim, ni de lo que soy capaz. Ethan sentiu um escalofrio recorrer sua espalda. La tensão era palpável, y sabia que la conversação estava tomando um giro peligroso. Que queres decir com eso? Perguntou o padre Michael, pero Laura simplesmente se echou a reír. Lo que quero decir é esse que todos tienen secretos, incluso tu. Quizás eu esteja em la superfície, pero tu não eres o santo que pretende ser. Sua mirada se volvió penetrante. Poderia revelar-te coisas que hariam que tua imagem se desmoronara. O padre Michael frunciou o seno, pero Ethan pudo ver que la amenaza de Laura lo havia afectado. Não me assustarás com tus trucos, Laura. Lo que estás haciendo é esse peligroso y lo sé. Y que harás ao respeito? Perguntou ela, acercando-se um pouco mais. Vas a hablar com la gente del pueblo? Ou vas a arruinar mi vida? Te advierto, padre, eso poderia volver-se em tu contra. Ethan não podia suportar mais. Sentia que Laura estava manipulando a seu padre, intentando sembrar la dúvida em sua mente. Todo lo que havia trabalhado para construir em sua relação se desmoronava ante seus olhos. Basta! Gritou Ethan, saliendo de las sombras. E não pode seguir haciendo esto. Laura se volvió hacia él, y sua mirada se tornou gélida. E Ethan, carino, não te deixes enganar por suas palavras. Tu padre nunca tenido o amor que tu crees que tiene por ti. Su tono se volvió mais suave, quase seductor. El solo veente o recuerdo de tu madre. Não eres mais que um vínculo com su pasado. Ethan sentiu que o suelo se movia abaixo sus pés.
Las palavras de Laura eram como dagas, atravessando su coração. Cala-te! Gritou, com lágrimas em los olhos. Él me ama. Laura se rió, su risa resonó em la habitación como um eco siniestro. De verdade lo crees? Te ha dicho alguma vez que te ama de verdade? Su voz era um sussurro venenoso. Solo te vê como uma carga, Ethan. O coração de Ethan se hundió. Las palavras de Laura eram veneno. Ao que sabia que estava tentando manipulá-lo, não podia evitar sentir la punzada de la duda. Mirou ao padre Michael esperando ver um reflejo de apoio, pero su rosto estava inscrito em uma expressão de confusão y preocupação. Ethan, comenzó o padre Michael, pero Laura lo interrompió. No, padre. Deja que eu ninho escute la verdade. Su padre é um homem roto. Lo que ao lama amor é solo um eco deu pasado. O porquê não se lo disses, Michael? Por que não lhe cuentas quanto te duele la pérdida de su madre? Ethan sentiu que su mundo se desmoronava. Las palavras de Laura eram um ataque à sua vulnerabilidade e por um momento, se sentiu completamente despojado de sua seguridade. Ono! Gritou, sentindo que la rabia e o dolor se acumulavam dentro de él. Tu não sabes nada de nós outros. Laura se acercou, sua mirada era fria e calculadora. No? Quizás sim porque não quero saber mais. Pero la verdade é que tu padre se sente atrapado, Ethan. Tu, carino, solo eres um recordatorio de lo que ha perdido. Ethan se sentiu como se estuviera ahogando. La manipulação de Laura era devastadora, ao que sabia que estava mentindo, las palavras resonavam em sua mente como um eco ensurdecedor. No tienes poder sobre mim, dijo, sentindo-se pequeno, pero intentando recuperar um pouco de control. No é assim? Respondió Laura, sorrindo com desdém. Solo espera verás como caem las máscaras. La confrontação havia deixado a Ethan ao padre Michael ao borde de um abismo emocional. La atmosfera estava cargada de tensão. Ambos sabiam que o caminho a seguir seria peligroso e lleno de incertidumbre. La oscuridade que havia rodeado a Laura agora parecia mais palpável que nunca. Ethan se deu conta de que la luta por la verdade apenas começava. Ethan respirava profundo, sentindo o nudo em seu estômago mientras se preparava para enfrentar a Laura. La casa que alguma vez havia sido um refúgio, agora se sentia como uma trampa. Decidido, se acercou à sala onde Laura estava sentada, com uma expressão que mesclava desprecio e curiosidade. Ela lo observou com os olhos frios que pareciam ler cada um de seus pensamentos. Ethan, dijo Laura com uma voz suave, pero com um tono que não deixava lugar a dúvidas. Todo bem? Te renotado um pouco distante ultimamente. Ethan sentiu que a tensão aumentava, pero mantuvo sua postura. No iba a deixar que ela o intimidara mais. Com voz firme respondió, não estou distante. Solo creo que é esse momento de hablar sobre lo que realmente está passando aqui. Laura arqueou uma seja. Uma sonrisa burlona se dibujou em seu rosto. De que hablas, carino? Não há nada de que hablar. Solo somos uma família. Hizo uma pausa, observando o rosto de Ethan. É esse porque não me queres como a tu madre? La menção de sua madre hizo que uma oleada de dolor atravessara a Ethan. Pero não podia deixar-se levar por la emoção. Tinha que ser fuerte. Não se trata de eso. Se trata de la forma em que te comportas, de las coisas estranhas que haces. He estado escuchando coisas que não deveriam estar passando em esta casa. Laura se levantou, caminhando assim com passos lentos, como um depredador acorralando a sua presa. Que é esse lo que crees que he estado haciendo, Ethan? Sua voz era um sussurro, pero o tono era amenazador. Crees que estou aqui para hacer-te dano? Lo sé, respondió Ethan, sentindo que sua voz se quebrava. Sé que estás involucrada em algo oscuro. Revisto las gravações. Sé sobre o sacrifício. Laura se detuvo em seco. Seus olhos se oscureceram. Uma sombra de ira cruzou seu rosto. Gravações. Que é gravações? O que te ha contado o padre Michael? Ethan se sentiu mais seguro ao mencionar ao sacerdote, e a que sabia que eu estava de seu lado. O padre Michael sabe la verdade sobre ti. Vou a contar-lhe todo. Laura soltou uma risa fria, uma risa que helou a sangue de Ethan. De verdade pensas que eu te creio? Eres solo um ninho, Ethan. Não sabes nada do mundo de los adultos. Sé mais de lo que pensas. Sé que planias usar a mi padre como um peão em tus juegos. Laura se acercou mais, sua mirada era intensa. Tienes que entender, Ethan. Tu padre necessita ajuda. E eu solo le estou brindando lo que lhe falta. Ethan sentiu que seu coração latia com fuerza, pero no iba a retroceder. No voy a deixar que lo hagas. Voy a detener-te.
En ese momento la puerta de la casa se abrió de golpe y el padre Michael entró. Su presencia siempre reconfortante llenó la habitación. Ethan, ¿estás bien? Preguntó, notando de imediato la tensión en el aire. Laura dio paso atrás, sua expressão cambiando rapidamente de desafiante a inocente. Michael solo estava hablando com Ethan sobre su dia. ¿No es así, querido? Ethan não podia creer la audácia de Laura. Mirou ao sacerdote, buscando seu apoio. No, padre. Laura está involucrada em algo mucho mais sério. Necessitamos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Padre Michael asintió, compreendendo a gravidade da situação. Ethan tiene razão. Laura, hemos visto coisas que nos preocupam. Necessitamos hablar sobre esos sacrifícios. O rosto de Laura se endureció. Em instante, o ambiente se volvió tenso novamente. Que sabem ustedes? Sua voz se tornou amenazante. O acaso creem que podem simplesmente interromper minha vida a hacer-me perguntas? Não estamos aqui para hacer-te perguntas, Laura, disse o padre Michael com firmeza. Estamos aqui para detener-te. Laura rió suavemente, pero em seus olhos havia uma chispa de loucura. Detener-me? Como pensa hacer eso? Com pruebas, respondió Ethan, sentindo-se mais forte ao tener o apoio do sacerdote. Recolectado informação vai a levar-la à polícia. Laura de paso hacia Ethan, su voz agora sussurro leno de veneno. Se haces eso, lo perderás todo. Tu padre, tu hogar, todo. Nadie te cree, Ethan. Eres solo um ninho luchando contra uma fuerza que não compreendes. Ethan sentiu escalofrio recorrer sua espalda, pero não se deixaria vencer. Talvez não compreenda todo, pero sé lo suficiente para saber que no puedo permitir que sigas com esto. Com a determinação ardiendo em seu interior, Ethan e o padre Michael se dirigiram hacia o teléfono. Laura, viendo-los, decidiu actuar. Se lama a la policía, no tendré mais remédio que revelar secretos que ni siquiera imaginas. Estás listo para enfrentar as consequências de tus ações, Ethan? Ethan sentiu que seu coração se paralisava. La amenaza era clara, pero ya não havia volta atrás. Com um movimento decidido, o padre Michael levantou o teléfono. Lo haremos, Laura. É essa hora de que enfrentes lo que has estado ocultando. Laura, agora com a máscara de la calma rota, gritou. No pueden hacer esto. Soy parte de esta família. Não eres parte de nada, respondió Ethan com voz firme. Solo eres uma intrusa. Em esse instante, la tensión en la habitación alcançou seu ponto máximo. Laura, furiosa, avançou para quitar-lhe o teléfono ao padre Michael, pero ele se hizo a lado. Lama a la policía, Michael, dijo Ethan, sentindo que sua voz temblava, pero manteniendo la decisão. É essa hora de poner fim a todo esto. La lamada foi breve, pero la decisão foi clara. Laura, ao dar-se conta de que seu tempo se estava acabando, começou a retroceder, seu rosto se tornou pálido. No pueden hacer esto. No tienen ideia de lo que estão provocando. Quando a polícia alegou, a situação se volvió caótica. Laura intentou ir, pero foi rapidamente detenida. Los oficiais la rodearam. Ethan sentiu que uma pesada carga se levantava de seus ombros. Mientras la levaban, Laura se volvió hacia Ethan, sus olhos llenos de ódio y desesperação. Esto não ha terminado, Ethan. Nunca será suficiente. Ethan se mantuvo firme, sentindo uma mescla de alívio e tristeza. Sabia que havia tomado a decisão correta, pero la herida de haber perdido a sua madre y haber tenido que enfrentar a Laura nunca desapareceria por completo. Quando todo terminou, a polícia se levou a Laura. Ethan se volvió hacia o padre Michael. Gracias, padre. No sé que hubiera hecho sin usted. O sacerdote sorrió, colocando uma mano em el ombro de Ethan. Has sido valiente, Ethan. Alegado é o momento de sanar y reconstruir tu vida. Com el coração aún latindo com fuerza, Ethan mirou hacia la puerta de sua casa, sentindo que por fim, podia começar a deixar atrás la sombra de sua madrastra. Sabia que o caminho hacia la sanação seria largo, pero estava listo. Finalmente se dirigiram à la iglesia, donde la luz suave iluminava o altar. Ethan se sentiu livre por primeira vez desde la muerte de sua madre, como se finalmente pudiera respirar. Em esse lugar sagrado, encontrou a paz que tanto anhelava.